Olá, professor Antônio Frota, sou Vinícius Marque Reis, matrícula 2018-11520. Vou falar sobre o tema processo judicial tributário. Sou seu aluno na instituição Uniprojeção, 7º semestre da noite, na matéria Direito Tributário 2. Bom, sem mais delongas, vamos começar o vídeo. Só para destrinchar de maneira inicial, né? Existem 7 ações que o contribuinte pode entrar contra o fisco. Existe a exceção de pré-executividade, que não é propriamente uma ação. E existe também 2 ações que o fisco pode entrar contra o contribuinte. Vou começar falando sobre as ações que o contribuinte pode entrar contra o fisco. Lembrando que não vou falar sobre todas nesse vídeo. Vamos lá. Primeiro eu quero falar sobre a ação declaratória de inexistência da relação jurídica tributária. E quero falar também sobre a ação anulatória do débito fiscal. Gente, elas têm mais semelhança do que diferença. A única diferença que você não pode esquecer tem a ver com o lançamento. Já houve o lançamento de crédito tributário? Não, não houve. Então você está falando de uma ação declaratória de inexistência do crédito tributário. Opa, já houve lançamento? Então você está falando sobre uma ação anulatória do débito fiscal, certo? Então a única diferença é essa. Antes do lançamento, declaratória. Depois do lançamento, anulatória. Inclusive falei sobre isso no primeiro vídeo lá, sobre o outro assunto que eu tratei. Enfim, agora a semelhança de ambos é que em ambas as ações é permitido a dilação probatória. Ou seja, pode haver a produção de provas no meio do processo de execução. E também a tempestividade das duas, né, é de 5 anos, o prazo, né, de 5 anos para ambas as ações. Nas 2 ações também é possível que o contribuinte entre com um pedido de tutela provisória de urgência antecipada, requerendo a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que foi o assunto do último vídeo lá. Beleza? Então é interessante que ele entre com esse pedido de tutela também, ele pode entrar com pedido de tutela de urgência ou tutela de evidência também, se for o caso. Beleza, galera, superado esse assunto, eu também não vou falar sobre MS, mas eu quero dizer que a grande diferença, né, das ações anulatórias e declaratórias para o MS é que no MS não cabe dilação probatória, né, se vocês já estão cansados de saber, porque o MS é um direito líquido certo. E a diferença também é que pode haver o MS repressivo e o MS preventivo. O MS preventivo é antes do lançamento, o MS repressivo após o lançamento, seguindo aquela mesma lógica de diferenciar em relação ao lançamento. Então não esqueçam, o lançamento é um marco importante para você saber diferenciar essas ações. Bom, também quero dizer que lançamento tem sinônimos, então fique atento aos sinônimos para uma questão de alguma prova. Então, por exemplo, exemplo de sinônimo de lançamento: notificação, autuação, auto de infração, crédito constituído, crédito exigível, carnê, apreensão, interdição, entre outros. Então fiquem de olho nessas palavras que podem acontecer também. Bom, galera, a 4ª espécie, né, já falei sobre MS, de maneira superficial, sobre a ação declaratória, ação anulatória. A 4ª espécie é o embargo da execução fiscal. Esse irei tratar, está previsto no artigo 16 da Lei de Execução Fiscal, lei número 6.830 de 80. Gente, no direito processual tributário, não esqueça disso, tem uma peculiaridade, é diferente do direito processual civil, do direito processual trabalhista. No direito processual tributário, para você embargar a execução fiscal, é necessário que você faça a garantia do juiz, entende? Então você tem que depositar, você tem que prestar uma fiança, seguro, você tem que penhorar bens do próprio executado ou penhorar bens de terceiro. É necessário, então, se você porventura ver a súmula 375 do STJ, por exemplo, não se aplica ao direito tributário. No direito tributário tem sim que haver a garantia do juiz, certo? E a tempestividade, o prazo para embargar a execução fiscal é de 30 dias contado da data da garantia, certo? Então, beleza, eu acho que sem mais delongas era isso que eu tinha para falar sobre embargos da execução fiscal. Vou passar adiante. Sobre as outras 3 espécies não irei falar sobre, para o vídeo não ficar muito longo, não vai dar tempo, não é o foco do tema, mas é possível ainda a ação de restituição, a ação denegatória e a ação de consignação em pagamento, certo? Que são que juntando dá todas as 7 ações que eu te falei que o contribuinte pode entrar contra o fisco. Explicando de maneira bem rápida, sucinta, para você entender, a ação de restituição, ela ocorre quando após o lançamento, o contribuinte ele faz um pagamento indevido, às vezes paga em dobro, alguma coisa assim, e ele entra com a ação de restituição para reaver o valor,
certo? É basicamente isso, acabou. Agora, não confunda com a ação denegatória, porque a ação denegatória é quando o contribuinte, ao invés de ir direto para a ação de restituição, ele resolve primeiro ir pela via administrativa, que é possível. Só que na via administrativa há uma recusa, ele não consegue o pagamento, ele restituir o pagamento, ou seja, houve uma denegação na decisão da via administrativa. Aí, contra essa decisão na via administrativa, ele entra com a ação denegatória no judiciário, entendeu? Então, é basicamente essa diferença, né? Para você não esquecer. E, por fim, a ação de consignação em pagamento, está lá no artigo 164 do CTN. Ela é cabível lá nos incisos, dizem quando é cabível numa ação de consignação em pagamento, que é quando há recusa, quando há bitributação ou subordinação. Bom, galera, superadas essas 7 ações que o contribuinte pode entrar contra o fisco, eu vou falar agora sobre a exceção de pré-executividade. Vamos lá. A ação de pré-executividade, a exceção de pré-executividade não é uma ação, não é uma petição inicial, não é um novo processo. É uma peça incidental que ocorre no meio da execução fiscal, com o objetivo de discutir matéria de ordem pública, que o juiz possa conhecer de ofício, que não demande ilação probatória e que seja preliminar de mérito. Vinícius, mas o que é preliminar de mérito? Preliminar de mérito, a gente tem exemplo aí, a extinção do crédito tributário, artigo 156 do CTN, os vícios na certidão da dívida ativa, artigo 202 e 203 do CTN, ilegitimidade da parte, artigo 135 do CTN, e não há prazo, certo? Além de tudo isso, de necessitar sua matéria de ordem pública, que o juiz possa conceder ofício, não demande de ação probatória e seja preliminar de mérito, também não há prazo para você opor uma peça de exceção de pré-executividade. Vamos lembrar, não é uma inicial. Não é uma ação propriamente dita. Ocorre no meio de outra ação de execução, certo? E a súmula 393 do STJ fala sobre isso, por isso que eu gostaria só de ler rapidinho aqui, ipsiliteris. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Foi o que eu disse ali, só é uma citação bulada. Beleza? Beleza, superado aí a exceção de pré-executividade, eu vou falar agora das 2 ações que são cabíveis do fisco contra o contribuinte. Temos a medida cautelar fiscal, que está prevista na Lei 8.397 de 92. Eu não vou abordar sobre ela, eu só quis trazer que ela existe, tem a lei lá, você depois precisar ler direitinho. Eu vou falar, na verdade, sobre a execução fiscal, que é a outra ação, que está prevista na Lei 6.130 de 80. Gente, a execução fiscal tem várias peculiaridades, eu não vou conseguir trazer todas aqui, é importante que leia a lei, mas vamos lá. Falando da coisa mais importante. O artigo 4º da lei de execução fiscal, ela fala sobre contra quem pode ser promovida essa ação de execução fiscal. Contra o devedor, contra o fiador, contra o espólio, contra a massa, contra os responsáveis, nos termos da lei, por dívidas tributárias ou não, de pessoas físicas ou pessoas jurídicas de direito privado, e os sucessores a qualquer título, os sucessores. Beleza? O artigo 5º, ele traz o seguinte: a competência da vara da Fazenda Pública ou a competência de execução fiscal, ela atrai todos os processos, ela traz para ela, puxa toda a competência do espólio, da concordata, da liquidação, do inventário, da falência, de tudo. Ou seja, se você tá lá com um processo de inventário e você entra com um processo de execução fiscal, tudo vai começar a correr na vara de execução fiscal, ou no caso, se não tiver especializada, na vara de Fazenda Pública, certo? Ela puxa a competência para ela. E o artigo 6º fala sobre a petição inicial, o que deve indicar e tudo mais. No artigo 8º, prevê que a citação, é muito importante, a citação deve ser feita por 2 ocasiões. Ou você paga a dívida em 5 dias, você é citado para pagar a dívida em 5 dias, ou você é citado para nomear bens da penhora. Acabou, bem simples. Com a execução, com o fisco é mais ou menos assim, né? A citação deve ocorrer por AR, ou, se não for o caso, por oficial de justiça, ou, se não for o caso, por edital. Se tiver fora do Brasil, é diferente do processo civil, hein? Fora do Brasil, por edital também, com prazo de 60 dias. O artigo 9º traz a garantia do juízo, que também deve haver, que também tem daquele mesmo modo, depósito, fiança, enfim. E o artigo 10 diz que os bens que não podem ser piorados, né? Mas claro que tem as exceções dos bens que são impioráveis, mas tem as exceções.
Bom, galera, esse vídeo não pode ultrapassar 10 minutos, então eu vou finalizar aqui o vídeo. E é basicamente tudo isso que eu queria falar, beleza? Um abraço, tchau, tchau.